Mas eu tenho um relato de um senhor, eu passei em Rosal, aí estava pegando água no centro, na praça de Rosal tem uma fonte de água. Estava lá pegando um pouco de água e já tinha um senhor na minha frente pegando água. Aí eu perguntei para ele, nossa, sai tanta água nessa fonte? Ele falou assim, meu filho, mas há uns 2 anos atrás nós penamos aqui, a água quase acabou. Falei, o que fez essa água voltar, porque tem bastante água? Ele disse, um homem muito corajoso que plantou umas árvores naquele morro ali. Falei, quem é esse homem? É um homem, eu não conheço, mas eu gosto dele, sem conhecer, eu gosto, porque ninguém nunca fez. Aí a gente tem fotos do contraste de onde foi plantado. Hoje é a área de recarga que a gente fala. Hoje está plantado e o vizinho está assoreado, né? Tá ali, a gente vê os veios da chuva que leva toda a terra para baixo. O vizinho não planta. Olá, pessoal, nós estamos aqui nesse papo entre nós para conversar um assunto de extrema importância que tem preocupado o mundo inteiro, que é a recuperação das áreas degradadas, especialmente nas bacias hidrográficas. E nós vamos conversar neste programa com a nossa colega Miriam Valadão e com o nosso ex-aluno e também colega dessa instituição, o Vicente de Oliveira, para falar de um projeto de extensão que recupera as nascentes e áreas de recarga do rio Itabapoana. Muito obrigado por vocês estarem aqui presente conosco e gostaríamos muito, antes da gente conversar especificamente sobre esse projeto de extensão do nosso campus Bom Jesus, conversar um pouquinho. Miriam, fala um pouquinho da sua trajetória na escola, um pouquinho antes, sua formação, só para que aqueles que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho você. A minha formação é cientista social, né, que eu fiz na Faculdade de Itaperuna há bastante tempo, né, e depois eu fui concursada, entrei no INAMPES ainda, né, e fiquei na área de saúde até 2000, quando eu passei para o Ministério da Educação. Que bom. Pedi transferência para o Ministério Nós da Educação. Nós temos vários colegas aqui na instituição que vieram de outras, de outras autarquias, de outros sistemas, né, do Executivo, para colaborar conosco nesse desafio, né? Desafio mesmo. Então, depois que eu fui para o IF Campus Bom Jesus, né, eu cursei o técnico em meio ambiente, né, da primeira turma, cursei lá na escola mesmo, né? Então você é ex-aluna também. Eu sou ex-aluna também. E estou terminando, ou pelo menos tentando terminar, o curso de licenciatura em Biologia pelo CEDERJ, ou seja, da UENF, né? Sim. Tá. E hoje trabalho na biblioteca, né? Já tem uns 10 anos que eu trabalho na biblioteca, e tocamos esse projeto. Desenvolve esse projeto. Então, os colegas técnico administrativo, porque usualmente a gente acha que só os professores e os estudantes, né, que estão em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, mas a riqueza da nossa instituição permite que a nossa comunidade como um todo participe, né? Então, uma colega nossa do corpo técnico administrativo hoje é coordenadora desse projeto, atua nesse projeto. E você, Vicente? Conta um pouquinho quem é o Vicente. Bom, Jefferson, é uma alegria, um prazer estar aqui. Eu sou ex-aluno também, me formei lá na escola em 89 e fui trabalhar na área, né? No curso técnico agropecuário. Agropecuária. Técnico, na verdade, técnico agrícola, né? Porque era o curso. Tá. Né? Eu acho que é até a mesma coisa, técnico agropecuário, né? Então, eu fui trabalhar, me formei, fui trabalhar em outras áreas, mas sempre gostei da área de plantas, sempre de vegetal. E aí tive a oportunidade de, em 2014, fui convidado para trabalhar na escola, uma empresa me contratou, estou lá na escola, 9 anos, continuo na área de plantas, mudas, atuo lá no laboratório de
de mudas. Sim. E aí tive essa oportunidade, a Miri me convidou para participar do projeto, estou colaborando lá. E é bom trabalhar na escola que você se formou? Eu amo, gosto muito. É muito. Eu também sou ex-aluno, sabe? Eu tenho dificuldade de ir embora à tarde. Quando encerro o horário, às vezes eu me perco, fico, a noite vem. É muito bom. Quando a gente faz com paixão, sim, eu gosto. sabe que aquilo que nós estamos fazendo é para o bem de muitas outras pessoas, né? E o nosso campus Bom Jesus é um campus belíssimo, né? De uma sim. história belíssima, né? Era um campus, né, da nossa Universidade Federal Fluminense e hoje compõe o Instituto Federal Fluminense. É com muito orgulho que a gente tem esse corpo de professores, de estudantes. Essa história fortalece a história, né, e constrói a história do Instituto Federal Fluminense. Mas agora nós vamos falar então, Miriam, explica para a gente o que é o projeto. É um projeto de extensão, né, de recuperação de nascentes e áreas degradadas lá do nosso Campus Bom Jesus, porém do Rio Itabapoana. O que é esse projeto? Qual o objetivo desse projeto? O que motivou vocês a fazerem esse projeto? O que nos motivou foi o seguinte: a biblioteca é perto do Rio. Né? E a gente... lembra que nós temos um rio que o nosso campus passeia, né? Exatamente. O Rio Itabapoana. O Rio está nos fundos da escola. Então, a gente está notando que a calha do rio cada vez mais baixo, né? Ano a ano, aquilo não melhorava. Aí nós resolvemos conhecer as nascentes. Vamos fazer um projeto para ver como que Você me disse que você, quando era... Você já chegou a nadar no Rio Itabapoana, né? Quando pequeno, porque você é daquela região ali mesmo, nascida Bom ali. Jesus do Norte. Isso. Né? Então, os fundos da minha casa já era o Rio. Né? Então, e agora você trabalha olhando para o Rio. Olhando para o Rio. Né? Então, quando nós vimos que a calha do Rio cada ano diminuía, resolvemos ver como que estavam as nascentes do Rio. E montamos o projeto, né? E percorremos. Sempre foi você e o Vicente ou tinham mais pessoas? Não. Ou tem mais pessoas? Tenho, no início, eu e Lília, que ela é bibliotecária. Sim. Hoje ela está na UF, né? O Vicente entrou 1 ano depois. Tá. Né? E tem outras pessoas que começaram a fazer parte do projeto, mas mais tarde um pouquinho. Né? Não foi nessa etapa, início. Não. Aí que nós percorremos as 12 microbacias que tem, desde Piedade até em Santo Eduardo. E a situação aqui foi triste, muito triste. Isso mais ou menos quando? 2013. 2013. Uhum. Então, quando nós vimos do total de nascentes que nós conseguimos localizar, só 2 estavam preservadas. Só que essas 2 estão no morro que chama, como é que é? Pedra Branca, no distrito de Pirapitinga. Só 2. As outras tinham umas mais ou menos, mas a maioria dava pena de ver. Aí, diante disso, nós resolvemos, né, ideia do professor Lanús Clebin, né, recuperar essas nascentes. Certo? Que desafio. Que desafio. Realmente, foi um desafio muito grande. Né? Então, começamos aquele negócio. Temos que primeiro ter muda, né? Aí, com os bolsistas, né, ajudava a plantar, aí entrou o Vicente, para a gente produzir a muda. Produzir a muda na escola? Na escola. Sim. Na escola, com o trabalho deles, né, o trabalho dos professores. Todo mundo arrumava semente, ganhava semente, os alunos procuravam semente de árvore nativa. Sim. Né? Só um parente, professor. Foi
nessa busca por semente que nós acabamos fazendo outro projeto. É. Não tem, em lugar nenhum, um estudo sistemático da vegetação do Vale do Itabapoana. Aí nós começamos a fazer um projetozinho pequenininho de herbário, né? Do herbário. Para a gente conhecer, que nós procuramos, não achamos. Entendi. Né? Não achamos um estudo sistemático da vegetação do Vale do Itabapoana. Tem lá do lado da Restinga, né? Ou lá do lado do Caparaó, mas esse entre meio aí não tem. Entendi. Né? Aí a gente toca esse projeto também. Né? Mas aí, voltando ao outro, nós começamos, aí fomos fazer as mudas, né? Para entrar em contato com os proprietários, aí foi difícil. Ninguém queria plantar. Né? Foi uma dificuldade a gente arrumar uma propriedade. Né, É mesmo? Pequenininho. Eles não queriam plantar no sentido, eles não queriam deixar plantar, ou não queriam, porque vocês passavam as plantas, enfim, as mudas, e eles ficariam responsáveis por plantar, é isso? Essa era a ideia? Não. Eles ficavam com a responsabilidade de cercar a área, sim, né? Preparar as covas e o adubo. sei. Nós levávamos as mudas, plantávamos, ajudávamos a plantar também, que teve propriedade muito grande, né? Que não deu... Era muita gente para plantar. Entendi. E a gente vai monitorando. Entendi. Né? A gente vai nas propriedades. E aí, como é que vocês convenceram esses... Não fomos nós que convencemos. Quem foi? Foi a seca. Então conta pra gente isso. Né, Vicente? Conta pra gente, Vicente, como é que foi? 2016, se eu não estou enganado, nós tivemos uma seca muito prolongada. 2015, 2016 ela começou de janeiro a março sem chuvas expressivas. E quando a gente não tem chuvas no verão, o reflexo dessa ausência de água para o produtor é no período seco, porque o verão ele funciona como uma esponja. Chove muito, normalmente chove muito de novembro a março. Choveu muito em 2015 até dezembro, de janeiro a março não choveu. E aí, lá na frente, o produtor vê que falta água para o gado, falta água para ele, falta água para o vizinho, e despertou o que a gente pode fazer para a gente recuperar ou para a gente não ter esse problema. A seca já foi um reflexo, né? Não foi regional, mas né, foi no país. Foi nessa época que São Paulo, eu me lembro, teve aquela grande crise, teve que fazer... o pessoal teve que economizar, desvio, racionamento, né, obras enormes para poder tentar mexer nas fontes de água de São Paulo, né? Foi o Brasil inteiro, né? Enfrentou uns... Mas eu acho até que foi necessário para despertar, porque o produtor que depende da água, ele só se vê em apuros quando ele vê que o gado ou ele próprio vai precisar da água, porque a água não é só para o gado, a água é para a lavoura, para o sustento dele, para que ele usa água de nascente. O produtor rural ele usa a água do nascente. Não, o grande consumo de água, acho que no planeta, né, é para a agricultura. Né? A agricultura é um grande consumidor de água. Naturalmente, isso vai se distribuir, né, pelos frutos, pela vegetação, etc., quando é consumido, mas é um consumo bem alto. Né? Sem água não tem vida. Né? E essa falta d'água e essa escassez nesse período veio de encontro a nossa necessidade de levar o projeto. E aí coincidiu da gente conseguir colocar num período muito difícil. Porque a gente estava tentando implantar o projeto quando o produtor achava que ele não precisava. Porque tem um problema do produtor, dele abrir mão de um pedacinho de terra onde é o pasto do gado, para ele proteger a nascente. Proteger, você não precisa só plantar árvores, você precisa evitar que o gado vá até onde é o ponto de água. Porque o gado ele pisoteia, compacta o local onde a água nasce. Não, e também a plantação que vocês fizeram também, vai lá e come, né? Exatamente. Sim, mas mesmo que hoje eu não quero plantar árvores, se ele só cercar a nascente, se ele só proteger com cerca a própria vegetação, ela já ajuda. Perfeito.
demora, é lento. Então, com as árvores, com o incremento de espécies, é mais rápido. E é seletivo, que você coloca espécies que são próprias para aquela. Mas pra aí, aquela então, região. vocês foram começar, em 2013, começar o projeto, fizeram lá, naturalmente, as mudas, né? E estavam com dificuldade de poder avançar nesse. Exato. Mas teve assim, algum parceiro assim no início lá que quis, porque assim, também se ninguém quisesse, o projeto nem começava, né? Ou vocês começaram assim muito timidamente, teve um ou dois fazendeiros, e depois da seca, conta para mim essa dinâmica. No início foi isso, a gente pelejava, plantava 100 mudinha aqui, 80 ali. Em alguns parceiros que entendiam. Aí, depois da seca, que inclusive várias nascentes sumiram, desapareceram, aí é que nós começamos a plantar mais, né? Aí os próprios proprietários já vinham até a gente. Ou então alguém passava, fulano planta, a escola está protegendo a nascente. E foi aí. Eles passaram a procurar a escola. A procurar a escola. Ah, que bom. Tá? Agora, e o financiamento desse projeto? Como é que isso se dava de financiamento? Era o dinheiro da própria custeio da escola? A gente que vai fazendo? Vocês conseguiram algum parceiro desse projeto hoje? Tem algum parceiro? Ou não? Isso é recurso da nossa escola, doação de sementes de órgãos governamentais? Como é que é esse processo? A escola, ela faz as mudas, já faz pelo viveiro. Então, a escola repassa essas mudas para a gente. E, com as doações de semente, e os nossos bolsistas, eles ajudam no viveiro. Né? Eles vão para lá, aí o Vicente que ensina e faz. Agora, e a escola dá que é muito importante para a gente, o apoio logístico. Então, isso para levar... Para vocês irem, para levar os estudantes. Vicente, conta para mim, então, como é que é o seu trabalho no projeto e como é que é o papel dos estudantes. Né? Porque, assim, um projeto de extensão, o sentido dele é porque ele é pedagógico, ele é formativo. Sim. Não tem sentido a gente fazer um projeto, seja de pesquisa, seja de extensão, que o nosso aluno não esteja envolvido, porque a gente quer formar também os estudantes. Como é que é o papel dos estudantes no projeto? O seu papel e o papel dos estudantes. O que vocês fazem nesse projeto? Então, quando a Miriam me convidou para participar do projeto, foi mais no sentido de identificar as espécies. Eu já trabalhava no laboratório de mudas, a gente produzia mudas, a gente tinha lá nós temos um projeto de troca de sementes. O produtor traz as sementes que ele colhe na propriedade, o que ele conhece, e a gente devolve para ele 20% das espécies que germinaram e que estão prontas. Isso era um trabalho que existia no laboratório antes do projeto. Com o projeto, isso ampliou porque mais produtores passaram a trazer sementes. Entendi. A gente não compra semente, Jefferson. Nós não compramos semente de espécie nativa, que não é barato. A região tem muitas árvores, muitas matrizes. Então, com o projeto, a Miriam conseguiu bolsistas que passaram a ir para o laboratório ajudar a produzir essa muda. E a muda que o bolsista produz não é só a muda que a gente vai levar para o produtor, é a muda que fica no estoque do laboratório. Entendi. Então, porque esse laboratório atende também as disciplinas dos cursos, para outras atividades. Atende a esse projeto, mas atende um conjunto de atividades. Né? Uhum. Então, quando a gente começou, era um número menor de mudas, então a gente conseguia com 2 bolsistas. À medida que foi crescendo o projeto, a gente viu a necessidade de ampliar o número de mudas. Então, os bolsistas eles passaram a produzir mais mudas, com a atividade de encher o saquinho, de preparar o substrato, fazer a muda, preparar, cuidar até essa muda ficar pronta. Então, o meu trabalho é orientar o bolsista dentro do projeto, mas eu tenho a atividade do campus, né? Sim. E ir até a propriedade, identificar as espécies no viveiro, orientar o produtor qual espécie, né, que ele deve colocar, porque cada nascente é uma realidade. Pelo tamanho, pela distribuição, pela localização, pela posição que ela está, a distância entre as espécies e o ponto de água. Tem todo um cuidado técnico para o produtor ser bem atendido e para a coisa funcionar.
Então, esse é o nosso trabalho. E o bolsista, ele acompanha isso tudo. Como a Miri falou, a logística ela é para que o bolsista justifique a bolsa, e o curso avança porque os alunos, não só do curso de agropecuária e meio ambiente, mas todos os cursos, o aluno que quiser acompanhar o plantio, a gente faz a inscrição dos alunos, não no dia de aula, não pode Sim. tirar aluno da nós sala de podemos- Tem as aula, regras. não pode. Um sábado, um feriado, o aluno tem que estar sem aula. E Sim. tem que ser ele é livre para poder falar, não, eu quero ou não quero, eu vou aderir ao projeto, e muitos vão. São os voluntários. São. Sim. E aí a gente vai num dia, marca um dia, programa um dia com o produtor, e é muito bom, muito bom. E quantas mudas são produzidas por mês, mais ou menos, no nosso laboratório lá hoje? Quer dizer, eu estou entendendo que a maior, não fonte, mas o projeto que demanda mais é esse projeto, né? Sim. Porque também vocês falaram, o produtor pode levar sementes, vocês vão, né, fazer lá o plantio e devolver uma parte para esse que deu para a gente a semente, né? Como é que eu posso falar? Quantas mudas? Em número de mudas? Mais ou menos, uma ideia por mês, só para ter uma ideia. A gente poderia ter uma média, porque esse período de falta de chuva, de escassez de chuva, a gente não planta. Entendi. Porque o produtor não vai ter como cuidar. Sim. A gente tem casos de produtores que financiaram o cuidado nesse período, porque ele queria muito fazer o projeto. Sim. Ele comprou caixa d'água, arranjou uma fonte de água e colocou a irrigação no pé da planta, porque não tinha chuva. Mas se a gente tirasse uma média, a gente conseguiria produzir 5.000 mudas. 5.000 mudas? Por mês, para atender os plantios. Sim. Mas aí a gente tem essa ressalva de não conseguir plantar nesse período de... Entendi. Então a gente começa de outubro a março, abril, atravessa o verão, quando a gente tem bastante chuva, né? Para que o produtor ele tem que ver a coisa funcionar. Antes do projeto, existiram outros projetos na região que as pessoas produziam mudas, doavam essas mudas e o produtor plantava. E não acontecia. Aí a gente está colhendo o insucesso hoje, né? Hoje, há um tempo atrás, a gente não tem tanta água porque não tem mais essa reserva. Entendi. Quer dizer, então não é só doar, quer dizer, que já seria muito, né? Doar as mudas, né? Também tem toda uma inteligência ali, uma estratégia, né? De Sim. acordo, né? Com a estrutura da nascente para poder plantar e aquilo ter uma efetividade. Tem uma orientação também do produtor, tem o nosso aluno que vai estar lá, né? Agora, uma pergunta, vocês já estão percebendo, assim, com evidências, nesses 10 anos, mudanças no fluxo de água, nas nascentes, a revitalização? Como é que está isso? Às vezes o proprietário até aumenta. Né? Não, apareceu igual Petrônio. Não, apareceu mais uma nascente ali, não apareceu, isso daí já tinha. Não, essa aqui apareceu depois que nós plantamos. O outro lá no Wagner, que a nascente estava seca, né? Aí plantamos 400 mudas, né? Mas antes de completar um ano, a nascente começou a ter água outra vez, né? Aí, na cabeça deles, foi o que plantavam. Gente, não é assim. Isso só vai dar resultado no mínimo daqui a uns 5 anos, né? Mas não, põe na cabeça e pronto, é aquilo, né? Aí a gente vai tocando, né? Mas já tem... Tem diferença. Tem percebido essa diferença que faz com que as pessoas digam assim, não, eu quero também aqui na minha propriedade, porque a melhor propaganda é a boca a boca, né? É um proprietário falando com o outro, olha, o pessoal da escola está fazendo, eu já vi resultado, eu já tenho água aqui por mais tempo, antes, sei lá, eu tinha por 7 meses, agora já estou tendo 8, 9, 10 meses, tranquilidade. É assim? Sim. É assim. Eu presenciei uma situação, não foi nada programado. A gente está falando aqui, Jefferson, de todo esse sucesso de uma localidade de Bom Jesus, o distrito, onde a maioria das pessoas, se elas perceberem que elas precisam
promover uma ação, toda a comunidade chega junto. Estou falando de Rosal. Rosal, É. tem aquele trabalho do Lanúcio com a parte de café. Sim. São nessas propriedades de São. café que estão também acontecendo Sim. essas mudas para a recuperação Sim, algumas. Algumas, quer dizer, está Não dialogando, tanto, essas isso. duas ações estão dialogando ali, né? A gente tenta não deixar que as pessoas pensem que a gente prioriza o café sem dar atenção à pecuária. Sim. Porque o produtor ele tem muita dificuldade de abrir mão do pasto. Às vezes ele percebe que está perdendo água, né? E ele quer uma ação rápida e ele tem que colaborar. Mas eu tenho um relato de um senhor, eu passei em Rosal, aí estava pegando água no centro, na Praça de Rosal tem uma fonte de água. Estava lá pegando um pouco de água e já tinha um senhor na minha frente pegando água. Aí eu perguntei para ele, nossa, sai tanta água nessa fonte? Ele falou assim, meu filho, mas há uns 2 anos atrás nós penamos aqui, a água quase acabou. Falei, o que fez essa água voltar, porque tem bastante água? Ele disse, um homem muito corajoso que plantou umas árvores naquele morro ali. Falei, quem é esse homem? É um homem, eu não conheço, mas eu gosto dele, sem conhecer, eu gosto, porque ninguém nunca fez. Aí a gente tem fotos do contraste de onde foi plantado. Hoje é a área de recarga que a gente fala. Hoje está plantado e o vizinho está assoreado, né? Tá ali, a gente vê os veios da chuva que leva toda a terra para baixo. O vizinho não planta, não quer plantar. E não quer plantar. Mas no passado ali era uma matinha, ali era uma floresta, onde hoje onde tem a erosão e do lado não. Hoje o contraste hoje inverteu os papéis. Então foi suficiente esse homem corajoso que esse senhor mencionou plantar para ser ali uma área de recarga, segurar a água da chuva e ela brotar lá onde o senhor estava pegando água. Que coisa. Ele nem sabe quem é a pessoa, mas essa pessoa é parceiro nosso lá. Parceiro nosso. Sim. Faz parte da equipe do projeto. Hoje. Sim. Que coisa boa. Né? Que a partir de 2017, que nós fizemos esse plantio no morro, que conhecemos esse homem doido que ele falou, né? Eles começaram a virar parceiro. Inclusive, um é ex-funcionário, Geraldo, que era desenhista. Já aposentou no IFE. Né? Então, foi onde, vamos dizer assim, o projeto ganhou um impulso maior. Né? Que aí foi os vizinhos deles ali. Então, o projeto de hoje está focado, por enquanto, lá em Rosal? Não. Rosal é uma das áreas. O projeto, no início, né Miri? Começou com Bom Jesus. Tá. Só a área de Bom Jesus a gente atendia. O projeto hoje atende Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e a Piacá, que são os municípios vizinhos do Itabapoana. Que tem os afluentes que descarrega no Itabapoana. E tem outros projetos similares ali na região? Vocês inspiraram outros projetos? Ou hoje, de recuperação de nascente, só o projeto de vocês? O nosso projeto lá de Bom Jesus, do nosso campus? Que eu tenho conhecimento. Eu vejo, assim, a prefeitura faz um trabalho. Ela não é separada de nós, ela é parceira. Ela faz um trabalho com o produtor de orientar e de dar a informação. Mas não de atender o produtor, não de assumir um projeto. Mas ela comunica ao proprietário que tem um projeto do IFE que atende. Entendi. E aí ajuda, porque o produtor ele pode pensar assim, sem querer, né, diminuir ninguém, mas prefeitura, todo mundo acha que é bagunçado, e nem sempre é. Mas todo mundo vai na prefeitura para buscar mudas. Quando a prefeitura fala, procura o IFE, que tem um projeto lá. Aí eles vêm, procuram, aí sentam com a gente. Eles não chegam lá e pegam as mudas e vão para casa. Eles sentam e vão ouvir toda a orientação e saber que tem passos para eles terem sucesso. E quando sabe que o IFE está envolvido, as pessoas sabem que tem seriedade. Né? Não que não seja na prefeitura, de forma alguma. Né? Mas nós fazemos uma feira também aqui, que convida as empresas, a feira de oportunidades. E aí a gente, pela experiência que a gente tem, a prefeitura nos ajuda, né? Uma importante parceira.
E aí nós falamos o seguinte, olha, mas quem tem que aparecer para as empresas para convidar tem que ser as universidades, tem que ser o Instituto Federal. Sim. Porque muitas vezes é isso, a imagem, a partir às vezes de uma má postura, de uma má ação de algumas instituições, né, as pessoas não acreditam muito. Mas sabe que tem o IFE lá, eles pensam, opa, eu acho que aqui então eu posso acreditar. Eu trabalhei na prefeitura, uma gestão, e nem as gestões elas não seguem. Você tem uma gestão de quem tem um projeto, a vontade de fazer, mas às vezes o prefeito sai, o secretário não tem continuidade, quem assume, quem vem depois, não dá continuidade. O IFE não. A gente já está com 10 anos aí, isso daí, né? Já seriam 2 governos e meio, né? Sim. Porque 4 anos cada um, né? 2 governos e meio. E, bom, eu quero dizer que esse projeto está em linha, está com tudo aquilo que nós precisamos. A água, de fato, é a riqueza, é o ouro do século XXI. Nós temos problemas gravíssimos no mundo inteiro. Eu comentei, eu moro também de frente ao rio, aqui do Rio Paraíba do Sul. A gente vê como ele está degradado. Metade dele, eu nadava até a metade do rio quando eu era criança. Hoje a gente caminha todo esse percurso, deve ser de 200 a 300 metros, pelo menos. Então, assim, é muito triste, né? Eu pescava ali a gente chamava de cais, não sei nem se chama-se ainda, né? O dique, né? A gente pescava dali, porque a água era bem em cima, né? A calha, então, muito alto o nível do rio, e hoje a gente vê uma degradação muito grande. Então, projetos como esse, parece que é aquela história do passarinho, né? Da gotinha da água. Da gotinha d'água para poder apagar o incêndio. Mas são muitos passarinhos que começam a surgir. Nesses 10 anos, como vocês falaram, muitas coisas foram acontecendo. Hoje, muitos dos produtores confiam, acreditam, passaram por um aperto, né, muito grande, né, e viram como é a riqueza, como a gente precisa valorizar, preservar o ambiente, né, para que a gente tenha um mundo um pouco melhor, né, porque se nós não fizermos nada, nós vamos estar numa situação ainda mais difícil. Então, eu quero assim, também agradecer, né, a vocês, colegas servidores, educadores dessa casa. Tenho certeza absoluta, um aluno que passa por um projeto desse muda a cabeça, não muda? Qual a percepção que vocês têm dos estudantes que participam desse projeto? Eu tenho, eu gosto, além de me empenhar no projeto, eu gosto de observar o que acontece com as pessoas. Tem uma criança que plantou 2016, 2017. Era o aluno, a criança chegava perto, cada um plantava uma muda. Rosal, é bom a gente fazer esse trabalho, Jefferson, porque envolve a comunidade. Então, não só o IFE, os parceiros eles conseguem envolver as escolas municipais, escolas estaduais. Que barato. As crianças vão no sábado. Quer dizer, não são alunos só da nossa escola, né? Eles são alunos das escolas do entorno. Sim. A professora leva as crianças uniformizadas no sábado, toma um café, depois cada aluno planta uma mudinha. Só que assim, criança você conhece, você sabe que criança é incontrolável. Então o aluno da escola pública vai e quer plantar uma mudinha. Eu vi um menino que chegava perto de mim, moço, eu posso plantar uma mudinha? Pode. Ele pegava a mudinha, ficava do lado da cova esperando o funcionário ir lá, abrir a cova. O cara abria a cova, ele ia lá, plantava a mudinha. Daqui a pouco ele pegava na calça, moço, eu posso plantar mais uma mudinha? Aí pode, ele ia lá, pegava outra mudinha e plantava. A gente orientando e tal. Esse aluno plantou 8 mudinhas. Ele era aluno do 6º ano, se eu não estou enganado. O tempo passou, Jefferson. Esse aluno foi para o IFE. Ele foi voluntário do projeto. Que barato. Foi isso, se eu não estou enganado, foi na pandemia, né, Vig? Foi na pandemia. Ele foi voluntário, que na pandemia o projeto não parou. A gente não tinha aluno, não podia ir. O IFE levava a muda, deixava com o produtor plantava. Porque tem todo o trabalho também de localização geográfica da propriedade. Depois a nossa ida lá para fotografar, para ver se o cara está cuidando da formiga, se precisa adubar. Não é só plantar e deixar para lá.
Monitorar. Envolve toda uma assistência tem toda uma técnica, assistência, uma sim. consultoria, um Sim. acompanhamento. E esse menino, ele depois que terminou o IF, ele continua indo nos projetos. Que legal. Ele vai, pai, eu vou tirar o leite, depois do leite eu vou lá ajudar a plantar as árvores. Ele continua Então dá uma consciência de coletividade, de compromisso. e contagia. Contagia. O Vicente falou das crianças. A outra parte do nosso projeto, que eu acho tão importante quanto essa, são as crianças. Então, com esse envolvimento da comunidade, uma proprietária, né, resolveu fazer um viveiro e mostrou uma estrutura, banheiro, o lugar para eles fazerem o lanche. E o que a gente fazia? A prefeitura pegava as crianças na escola de Rosal, né, que está lá em Rosal, e levava no viveiro. O Vicente ia para orientar as crianças, desde encher a sacolinha. O nosso programa era levar até a criança plantar a muda dela no campo. Então, essa proprietária já tinha dado uma área lá aqui que eles vão plantar, né? E estava tudo correndo direitinho. Aí chegou a pandemia. Aí parou a escola, parou tudo, né? Agora nós estamos tentando retornar isso, né? Que legal. Essa... Então, quer dizer, tem alguns proprietários também que, a partir do projeto, quer dizer, eles ampliam as possibilidades do projeto. Né? Olha, sabe que a ONU tem Agenda 2030 do Mundo Sustentável, que ela tem 17 objetivos, e tem 2 objetivos que ela diz que são os basilares. Então, o primeiro, erradicação da pobreza, o segundo, combate à fome, e são 17. Sendo que o quarto, ela diz, olha, o quarto e o 17º são os pilares, porque o quarto é educação equitativa ao longo de toda a vida para todos. Então, a educação, a formação ambiental, a educação científica, para que eu possa conseguir combater de maneira adequada as grandes mazelas da humanidade. E o 17º é parcerias. Quando a gente faz parcerias, a gente consegue de maneira mais eficaz conseguir enfrentar as coisas. Então, vocês estão mostrando aqui o projeto, parceiros, a prefeitura lá de Bom Jesus, proprietários de terras que desejam também recuperar as suas fontes, mas também potencializar, né, as ações do projeto. Então, vocês estão de parabéns, que a gente consiga outros parceiros, mais recursos, né, ver os nossos alunos, sejam da escola, sejam das escolas no entorno, sejam alunos que se formaram e foram mexidos por esse projeto e que percebem que, para além de resolver a vida deles, eles têm uma contribuição para a sociedade. Se cada um de nós fizesse isso, eu tenho que resolver, lógico, tenho o meu trabalho, tenho os meus estudos, para resolver as questões minhas, da minha família, mas eu também tenho que ter um tempo, dedicar uma parte do meu tempo, da minha vida, para ajudar o próximo, ajudar os outros. Se a gente fizesse isso, não seria só um passarinho com a gotinha d'água para acabar com a queimada da floresta, né? Mas seria, então, um conjunto deles. Bom, o papo foi muito legal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Nós temos estudantes, nós temos colegas educadores, né, interessados nessa escola, interessados no poder público, ou melhor, no poder da educação pública, da educação profissional e tecnológica na vida das pessoas. Nós estamos vendo aqui um projeto, né, do nosso campus Bom Jesus, um campus que tem a sua vocação inicial agrícola, hoje já tem um conjunto de outros cursos que gravitam e que ajudam a fortalecer essa grande vocação daquela região, empodera, e as ações de extensão, que são muito importantes. A gente, além de preparar pessoas competentes, a gente prepara pela extensão, atende a comunidade, mas faz com que o nosso aluno também desenvolva outras competências, a competência de cuidar também do ambiente, cuidar da vida, ajudar
a vida das outras pessoas. Então, Miriam, deixa uma mensagem aqui, uma fala final, um convite. Fique à vontade, para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui, a nossa entrevista, o nosso papo. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam nesse projeto, né? Tanto do IFE quanto dos distritos, né? Os parceiros. Esses a gente tem que agradecer muito. E convidar para plantar mais uma árvore. Né? Cada um plantando uma asinha. Né? E quem sabe também nós temos outros campi, né, que possam ajudar. Quem quiser conhecer, vai estar também aqui nos nossos comentários, né, informações sobre o nosso projeto, né, o projeto de extensão de Bom Jesus, de recuperação das áreas degradadas, as nascentes, né, do rio Itabapoana. Vicente? Ô, Jefferson, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, não conheci o campus aqui, né, e é uma alegria para a gente poder falar do projeto, porque não só deu certo, mas está dando certo. Então, como a Miriam disse, a gente está um pouquinho distante, mas quem alcançar essas palavras e o que a gente pôde dizer aqui hoje sobre o projeto, quiser participar, procure a gente lá, procure a Miriam, lá na biblioteca, os contatos, que não é difícil, que a gente está lá para colaborar no que for possível. Tem um link do projeto com fotos, com alguma coisa que as pessoas podem conhecer? Só que tem que dar uma reformulada, porque ficou pandemia, aí mudou bolsista. Mas tem o endereço da internet? Então nós vamos pegar esse endereço, nós vamos colocar aqui nos comentários, tá, Miriam? Para que a gente possa, então, as pessoas conhecerem, né? Se tem perfil no Instagram, mas se não tiver, pede lá um bolsista lá para fazer, que essa garotada é muito fera. Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, a todos que nos assistiram, o Papo Entre Nós, da próxima semana também, não percam, nós vamos conversar sobre alguma atividade, algum projeto que de fato está fazendo a diferença na vida das pessoas, dos nossos estudantes, dos nossos educadores e da comunidade onde nós estamos, tá bom? Na próxima quinta-feira, mais um Papo Entre Nós. Se você tiver alguma sugestão de programa, deixa aqui também no comentário, né, sugestões para que a gente possa trazer mais convidados aqui e mostrar a riqueza do nosso Instituto. Muito obrigado, tá bom? Foi muito bom conversar com vocês. Muito bom mesmo.